Fala, turminha! E aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tô de volta, né? E como vocês podem observar aí na imagem, essa semana eu tirei um pequeno cochilo. E dei uma pequena roncada também. Não vou negar. Certo? Agora, o mais importante é que durante esse cochilo eu tive um sonho que foi a inspiração para o assunto da revisão de hoje. E qual foi esse sonho que eu tive? Exatamente. Sonhei com fração. Massa, né? Muito divertido sonhar com fração. É bem legal. Você vê os números voando. Bastante divertido. Então, o assunto da nossa revisão de hoje vai ser fração. E, sem demorar muito, vamos acordar. Para começar, eu vou explicar para vocês o que seria uma fração. Fração é a representação de uma parte de algo que foi dividido em partes iguais. Beleza? Eu só posso ter uma fração se eu dividir alguma coisa em parte igual. Uau! É exatamente isso. Veja esse pedaço de papel aqui, que eu trouxe como exemplo. Eu dividi ele em dois pedaços, certo? Mas vocês podem observar que um pedaço ficou muito maior do que o outro. Então, eu não posso representar este papel por uma fração. Por quê? Eu não posso dizer que esse pequeno pedaço aqui de papel está representando um meio do meu papel inteiro. Não tem como, certo? Para eu fazer uma representação fracionária, eu tenho que dividir alguma coisa exatamente igual. Eu trouxe outro exemplo aqui para vocês. Esse outro pedaço de papel, essa outra folha de papel. Essa daí eu dividi exatamente no meio, exatamente igual. Então, agora sim, eu posso fazer uma representação fracionária, certo? Deste papel. Eu posso dizer que este pedaço daqui representa o meio do meu papel inteiro, certo? Porque está dividido exatamente igual. Agora, como é que a gente representa uma fração? A gente representa uma fração da seguinte maneira, falando de forma bem popular, certo? Não vão me julgar. Eu digo o seguinte, que a gente representa uma fração colocando um número embaixo, outro em cima, com um traço no meio. Ou seja, um número sobre o outro, com um traço no meio. Desta forma, eu represento uma fração. Agora, o que cada número significa? O número de cima, a gente chama de numerador. O que seria esse numerador? Esse numerador é a quantidade de partes que eu usei, que eu pintei, que eu considerei, certo? Essa quantidade é que eu coloco em cima. E este número de baixo a gente vai chamar de denominador, que é o total de partes em que eu dividi alguma coisa, certo? Se eu peguei um bolo e dividi em 3 pedaços, então o meu denominador vai ser 3, porque é a quantidade total de partes que eu dividi. Beleza? Vocês sempre se confundem com essa questão aqui do denominador. Mas se vocês se ligarem que o denominador sempre vai ser o total de partes que eu dividi, fica mais fácil vocês compreenderem a fração. E o meu numerador é a quantidade de partes que eu usei, que eu pintei, que eu considerei. Beleza? Eu trouxe aqui para vocês também uma fração de 1 sobre 2. Porque essa fração é muito comum vocês verem em receita de bolo.
e até mesmo em outros textos na mídia. O que é que significa essa fração 1 sobre 2? Ela significa 1/2 ou metade. Metade de alguma coisa. Então, sempre que vocês verem 1 sobre 2, lembre-se que é 1/2, que é metade de alguma coisa. Seja o que for. Quando é 1/2, é metade. Beleza? Continuando, para vocês compreenderem melhor, eu trouxe aqui uma pizza, certo? Como exemplo, uma pizza deliciosa de calabresa. E eu vou dividir ela em 4 pedaços iguais, certo? 4 pedaços exatamente iguais. Dividir um pedaço, 2, 3, 4. 4 pedaços exatamente iguais. Sendo que, quando eu encomendei essa pizza, eu estava com muita fome e resolvi já comer 2 pedaços. De cara. Assim que a pizza chegou, eu já comi logo 2 pedaços. Então, eu pergunto a vocês, de que forma eu poderia representar uma fração das partes que eu comi, certo? Como é que a gente faria uma fração referente a isso? Primeiro, eu tenho que lembrar em quantas partes eu dividi a minha pizza. Eu dividi ela em 4 pedaços, ok? 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, a gente coloca lá o tracinho e eu sempre aconselho a começar pelo denominador, que é o número de baixo. Fica mais fácil, certo? Então, o meu denominador, o número que fica embaixo, ele representa o quê? O total de partes que eu dividi. Qual foi o total de partes que eu dividi? 4. Massa? Beleza? Compreenderam? A minha pizza eu dividi em 4 pedaços. Então, o meu denominador, o número que fica aqui embaixo, vai ser 4. Beleza. Agora eu quero saber o número que vai ficar em cima. O número que fica em cima, o numerador, é o total de partes que eu usei, que eu pintei, que eu considerei. Então, nesse caso, é o total de partes que eu comi. Então, quantos pedaços de pizzas eu comi? 2 pedaços. Então, o meu número de cima vai ser 2. Então, a minha fração, que representa a quantidade de partes que eu comi, fica 2 quartos. Ou seja, eu comi 2 pedaços de pizza de 4. Beleza? Então, eu chamo de 2 quartos. É, interessante, né? Massa. Então, vamos lá. Vamos começar os exercícios, que fica mais fácil de vocês compreenderem. A primeira questão que eu trouxe aqui é a seguinte. Qual a figura que tem sua parte pintada representando 1/3? Certo? Eu posso representar a minha fração da forma tradicional que eu mostrei, um número sobre o outro, ou eu posso representar dessa maneira aqui também. O número, uma barra e outro número. Então, para ficar mais fácil vocês compreenderem, eu vou transformar essa fração aqui na tradicional que vocês aprenderam, certo? Um número sobre o outro. Então, ele quer saber qual dessas figuras representa 1/3, 1 sobre 3. O número de cima aqui representa o quê? A quantidade de partes que foi pintada. Quantas partes foram pintadas? 1, beleza? Massa. E o número de baixo representa o quê? O total de partes em que foi dividida a figura. Então, a minha figura foi dividida em quantas partes? 3. Então, qual dessas figuras aqui foi dividida em 3 pedaços e um deles foi pintado, certo? É isso que a minha fração está me dizendo. Então, a letra A eu dividi em quantas partes? 2. Pintei uma, mas não é essa que eu quero. A letra B eu dividi em quantas partes? 1, 2, 3, 4.
Também não é, porque a minha fração diz que a figura está dividida em 3 pedaços e um deles foi pintado. Então, a letra C aqui eu tenho 1, 2, 3. 3 pedaços. Massa! E quantos deles foi pintado? Foi pintado? 1. Então, um dos 3 pedaços foi pintado. Então, está exatamente igual com a minha fração. Então, a figura que representa a minha fração de 1/3 é a letra C. Massa? Vamos para o próximo. A próxima questão é a seguinte. Pedro e Kevin foram à pizzaria e pediram uma pizza sabor portuguesa. Chegou cortada como na figura abaixo. Pedro comeu logo um pedaço. Certo? A pergunta é, como podemos representar a parte que Pedro comeu em fração? Como é que a gente pode representar a parte que Pedro comeu em fração? Deixa eu ampliar aqui a minha figura para ficar fácil da gente visualizar. Primeiro, o que eu tenho que saber, quantos pedaços Pedro comeu? Quantos pedaços a pizza foi dividida? Eu vejo aqui que a pizza foi dividida em 1, 2, 3, 4. 4 pedaços. Então, qual vai ser o meu denominador? O meu número de baixo vai ser 4, que é o total de partes em que eu dividi a minha pizza. Certo? A minha pizza aqui foi dividida em 4 pedaços. Agora, quantos pedaços de pizza Pedro comeu? Pedro comeu um pedaço, como vocês podem observar aqui. Então, qual vai ser o número que eu vou colocar aqui em cima? Qual vai ser o meu numerador? A quantidade de pedaços que Pedro comeu vai ser 1. Então, a minha fração é a fração que representa a quantidade que Pedro comeu é 1/4. Ou seja, Pedro comeu um pedaço de 4. Beleza? Então, qual das alternativas aqui representa a fração que eu encontrei? Vamos ver aqui. A letra A, 1/4. Então, eu já matei a questão. A minha resposta certa é a letra A. Massa? Próxima questão. Qual é a fração que representa a parte colorida da figura abaixo? Vamos lá. Deixa eu ampliar aqui a figura que ela não está muito legal de visualizar. Não. Deixa eu dividir aqui. Deixa eu ver quantos pedaços ela foi dividida. Eita, ficou horrível. Mas dá para ver aqui que eu dividi ela em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. Então, a minha figura foi dividida em 6 pedaços. É o total de partes que eu dividi. Então, o meu denominador, o meu número que vai ficar embaixo da minha fração é 6, porque foi o total de partes que eu dividi a figura. Nunca esqueçam disso. Certo? O número de baixo, o denominador, é sempre o total de partes que eu dividi. Agora eu quero saber quantas partes foi pintada, que a pergunta é... Deixa eu voltar aqui. A pergunta é a seguinte, qual é a fração que representa a parte colorida? Então ele quer saber dos 6 pedaços, quantos estão pintados? Então, deixa eu mudar aqui para o amarelo. Eu pintei um. Eita, isso aqui não está muito bom não. Azul é melhor. Eu pintei. Também não está legal.
Eita, tá ruim aqui. Mas vamos lá. Eu pintei 1, 2, 3. 3 pedaços. Então, o total de partes que eu dividi, a gente já viu que foi 6. Desses 6, eu pintei 3 pedaços. Então, o meu numerador, certo? O número que fica em cima é 3, que representa a quantidade de partes que eu pintei. E o meu denominador, que fica embaixo, que representa o total de partes em que eu dividi a figura, fica 6. Então, a fração que representa a parte colorida da figura é 3/6, ou seja, 3 partes de 6 foram pintadas. Então, qual das alternativas aqui é a resposta certa? A letra A, 3/3, não é. A letra B, 3/6, 3/6. Então, a alternativa certa aqui é a minha letra B. Beleza? Última questão. Lorena fez um bolo de palmilha e chocolate. Delícia! Que fração do bolo foi feita de chocolate? Certo? Ele quer saber qual fração do bolo foi feita de chocolate. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer. Quantos pedaços no total o meu bolo foi dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O meu bolo foi dividido no total em 12 pedaços. Então, o meu denominador, o meu número que fica embaixo aqui, que é o total de partes que eu dividi, vai ser 12. Beleza? Agora ele quer saber o seguinte. Qual do total foi feito de chocolate? Então, chocolate são os quadradinhos marrom. Então, desse total, quantos quadradinhos marrons eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, dos 12, 6 pedaços foram feitos de chocolate. Então, o meu numerador, certo? Esse número que fica aqui em cima, que representa a quantidade de parte de chocolate que eu usei no meu bolo, vai ser 6. Então, a fração que representa, certo? A fração do bolo que foi feita de chocolate é 6/12 avos. Tranquilo? Então, qual das alternativas aqui é a minha resposta certa? A letra A, 12/6, não é. A letra B, 12/12, também não é. E a letra C, 6/12. Então, a minha resposta certa dessa questão vai ser a letra C. 6/12. Massa? Bem, gente, estou chegando aqui ao final de mais uma revisão. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham compreendido o que seria uma fração. Ok? Eu estou aqui à disposição de vocês para ajudar a tirar dúvidas no que vocês precisarem. E vou me despedindo por aqui. Até a próxima. Valeu!